Sistema Único de Saúde ele está fundamentalmente comprometido com a preservação da dignidade humana, que é um compromisso que o Brasil assumiu em fóruns internacionais, na ONU, e que também está colocado na nossa Constituição. Saúde é democracia e democracia é saúde. Eram palavras que a gente ouvia muito nessa época e os registros históricos dessa época são muito importantes nesse sentido. Eles nos mostram muito essa conjunção histórica, né, do processo de redemocratização com conquista pela saúde. Quem usa o SUS? As pessoas sabem o que é o SUS? As pessoas conhecem o SUS? O SUS ele está vinculado às ideias de solidariedade social, de compartilhamento de responsabilidades entre sociedade e Estado. O SUS ele mexe em todas as áreas da saúde pública onde as pessoas se movimentam. Então, desde o atendimento médico, hospitalar, as áreas de promoção, prevenção, a vigilância sanitária, os cuidados com as fronteiras, né, os cuidados com os medicamentos, e isso faz parte do Sistema Único de Saúde. Se a sociedade brasileira não se envolver nesse nível com a questão do direito à saúde, com a defesa desse direito e com a melhoria no processo de implantação do SUS, com o avanço nesse processo, o risco que a gente tem de perder isso é muito grande. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema de saúde público e gratuito. Criado após forte mobilização social durante a ditadura militar, em um movimento que recebeu o nome de Reforma Sanitarista, o SUS completou neste ano 3 décadas de existência. O sistema está previsto na Constituição Federal de 1988, que estabelece a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Apesar de conviver com problemas crônicos, como a falta de recursos que resulta na demora para realizar exames e atendimento médico especializado, o SUS é responsável atualmente por uma série de programas e iniciativas. Entre eles, o maior sistema público de transplantes do mundo, além de garantir à população acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e a oferta de cerca de 800 medicamentos. Um modelo de atendimento ao cidadão brasileiro que precisa ser fortalecido e ampliado. O SUS é um sistema que veio para garantir, assegurar a realização do direito à saúde para todos os brasileiros. Isso está escrito na nossa Constituição. E o fato de termos inscrito isso na nossa Constituição já é um avanço fantástico, porque são pouquíssimos países do mundo que o Estado assume a sua responsabilidade sobre a saúde da população. Então é um grande avanço que tem que ser muito valorizado e que tem que ser protegido de qualquer tentativa de removê-lo da nossa Constituição. Bom, eu creio que o SUS ele representou mais do que só uma inovação pontual, ele foi uma ruptura importante para o cidadão brasileiro que no processo de redemocratização, né, que se instalou e se intensificou nos anos 80, trouxe a questão dos direitos de cidadania à tona, junto com a redemocratização, com a conquista da liberdade. Mas o SUS foi uma ruptura com uma concepção que vinha há décadas no Brasil, né, que tem a ver com a modernização econômica do Brasil, que era um processo excludente de modernização econômica, né. Então, os sanitaristas trouxeram uma concepção de ruptura na medida em que eles redefiniram o próprio conceito de saúde, né, e colocaram o conceito de saúde num patamar muito próximo da qualidade de vida das pessoas. Quer dizer, saúde é a expressão da vida que eu tenho, da qualidade de vida, né, de um processo muito mais geral das relações que as pessoas têm entre si e com o seu trabalho e com a natureza. A saúde pública ela tem uma história muito bonita em defesa dos direitos, né? Então, assim, ela nasce pela percepção da população de que a saúde é um direito. Isso é conectado com a luta pela democracia. Então, quando você conhece, entende o histórico, entende a necessidade do direito à saúde, né, como um direito básico, como um direito fundamental, a importância dele como estratégia de nação, depois desse entendimento, eu acho que é quase que natural você virar uma defensora
um defensor de uma saúde pública, e no caso, né, o sistema único que a gente tem, que é o SUS. A origem do SUS, ela nasce da luta pela democracia, essencialmente, né? As primeiras articulações pela saúde pública nascem no contexto da ditadura militar brasileira. E é interessante que, na medida que eles lutavam por democracia e por saúde pública, eles construíam um modelo de saúde pública e de democracia, que é o modelo participativo, que vai influenciar depois nos princípios do SUS, né? A ideia de universalidade, de integralidade, de tratar todos iguais, né? São princípios essencialmente democráticos, né? E é importante que toda essa concepção ela é baseada também, né, em outros modelos também, né? Outros modelos, principalmente o inglês, né? E quando a gente vai estudar um pouco do modelo inglês, tem um fator que é muito interessante, que é a discussão ética na época do parlamento, quando eles começaram a discutir o que era importante para o cidadão inglês naquele momento pós-guerra, que o Sistema Nacional de Saúde inglês foi construído logo após a Segunda Guerra Mundial. E o que era mais importante para o cidadão inglês? Era ter saúde, né? Para poder reconstruir um país, né, que era um pouco o sentimento do Brasil no pós-ditadura, como que a gente vai reconstruir essa cidadania brasileira, e a saúde vem como um fator premente. Na discussão inglesa, eles colocaram como um pré-requisito que não era aceitável que qualquer pessoa, qualquer instituição enriquecesse na exploração do sofrimento das outras pessoas. E essa concepção, ela que deu origem a toda uma discussão no mundo inteiro sobre o direito à saúde. E isso está arraigado no SUS, né? É uma pena, né, que muito pouca gente hoje se dedique a pesquisar e a comparar condições de saúde entre os países, por exemplo, na América Latina. Vamos nos comparar com os vizinhos da América Latina, né? O site da Organização Mundial de Saúde, ele tem lá um banco de dados que é aberto a qualquer pessoa, né? Infelizmente, a gente tem uma barreira, que é a barreira da língua, né? Ele está em inglês, ele permite que você visite o site também em língua espanhola, mas a gente não tem em português, ao menos que isso seja uma questão recente. Mas os dados que estão ali disponíveis, eles nos mostram, por exemplo, que os indicadores de saúde do Brasil, se a gente pegar, por exemplo, indicadores que são comparáveis entre os países, como imunização, atenção à gestante, questões relacionadas ao controle de doenças, né? O Brasil, ele se situa sempre entre os melhores colocados no caso da América Latina, né? Sempre. Inclusive, em alguns casos, ele supera países da Europa e os próprios Estados Unidos, em alguns desses indicadores. Isso é um aspecto muito importante. A gente tem criticado o governo, o Estado, as ações que são desenvolvidas, mas eu perguntaria, e o nosso papel enquanto sociedade, enquanto cidadãos? Nós temos uma dificuldade muito grande porque a sociedade brasileira, no seu conjunto, ela ainda não compreendeu o que é ter um sistema público e universal de saúde. Isso é uma deficiência da nossa formação, da nossa cultura política, da nossa organização social. Se você falar com um cidadão britânico que o sistema de saúde deles vai ser privatizado, isso é tão impensável e vai ser tão rejeitado que nem a Margaret Thatcher conseguiu fazer isso. Ela fez algumas reformas pontuais, introduzindo técnicas gerenciais na gestão do sistema de saúde, mas a preservação do sistema britânico enquanto sistema público e universal, ela foi garantida, mesmo num governo ultra conservador, neoliberal, como o da Margaret Thatcher. Mas por que ela fez isso? Porque ela sabe muito bem que os britânicos não aceitariam a privatização do sistema de saúde deles. Olha, o SUS incomoda. Eu acho que, primeiro, há uma questão, eu diria que tem dois aspectos que eu creio que incomodem, né? Incomodem e sempre vão incomodar, né? Isso sempre, no meu ver, do meu ponto de vista, vai fazer parte de uma luta entre quem acha que a igualdade é importante e é parte de um projeto de desenvolvimento do Brasil, de modernização do Brasil,
né? E quem acha que igualdade não tem relevância, principalmente aqueles que já têm um ponto de partida mais adiante, do ponto de vista econômico, e que tendem a relevar a questão da igualdade, né? E a culpabilizar os pobres pela própria pobreza, né? O SUS sempre vai incomodar porque ele tem uma proposta igualitária, né? A filosofia dele é igualitarista, ele é uma política social que parte da ideia de que todo cidadão tem o direito, né? E o Estado tem o dever de prover esse direito. Mas eu creio que, do ponto de vista pragmático, incomoda uma política social que deveria gastar muito mais, né? Se a gente compara, como eu comentei alguns dados atrás, quem acha que, por exemplo, a gente precisa fazer um ajuste nas contas do Estado, não que não seja necessário em certos momentos, e muitas vezes ele será necessário, né? Em circunstâncias diversas da nossa história serão necessários, mas o Estado tem que fazer uma opção, porque certas políticas ele não pode, ele tem que preservar as políticas sociais, educação, saúde. Quando nós estamos lidando com sociedades tão desiguais como a nossa, essas políticas são estratégicas para a gente proteger o desenvolvimento da nossa própria sociedade, né? Para a gente produzir igualdade, e isso tem um efeito importante até do ponto de vista econômico, né? Para que você tenha condições de se desenvolver, para que o próprio mercado possa se desenvolver, porém de uma forma mais equilibrada e mais igualitária. Agora, o SUS sempre vai incomodar desse ponto de vista, porque ele gera pressão por mais gasto, né? O Brasil, comparativamente aos outros países da América Latina, o Brasil ele parou de brigar em cima, né? A Argentina, Chile, Costa Rica, Uruguai hoje gastam um volume de recursos per capita em dólar, por dados da própria Organização Mundial de Saúde, que é o dobro do que o Brasil gasta. O Brasil hoje está disputando com Colômbia, Equador, né? Com países que têm sistema de saúde para pobre, né? E não sistemas universais, como é o caso da Costa Rica, do Uruguai, né? Então, o que a gente percebe claramente é que a gente, em vez de estar fortalecendo, criando as condições para o nosso sistema funcionar bem, né? Nós estamos restringindo, do ponto de vista do financiamento, o nosso sistema e abrindo possibilidades da expansão do mercado, do mercado privado, particularmente o mercado de planos de saúde. Se nós não lutarmos pela manutenção do Sistema Único de Saúde, que agora está ameaçado, e pelo seu avanço, pelo investimento no seu crescimento, no seu aperfeiçoamento, nós corremos o risco de perder tudo que nós conquistamos nesses 30 anos. Sem luta da sociedade, sem organização social, nós não vamos a lugar nenhum. O setor privado não vai nos oferecer nada melhor do que o que nós temos hoje no Sistema Único de Saúde no Brasil. Você já foi a um posto de saúde tomar vacina e não pagou? Você vai a restaurantes? Já levou alguém para uma UPA? E os alimentos que você consome todos os dias? Já reportou um acidente e recebeu uma ambulância? Hemodiálise? Transplante de órgãos? Já recebeu a visita de um agente de saúde da família em sua casa? E a água que você bebe? Já pegou o medicamento em algum posto de saúde? Teste rápido para HIV? Deu positivo e precisa de tratamento? Foi picado por algum animal peçonhento e precisa de antídoto? Tratamento de hanseníase e de tuberculose. Medicamentos de alto custo para tratamento de artrite reumatoide e de câncer.
atuais medidas do governo Temer e interesses do setor privado colocam em risco a manutenção e ampliação do Sistema Único de Saúde. O maior problema que eu vejo no SUS, primeiro que as pessoas não têm essa dimensão do SUS. Quando falam em SUS, pensam apenas nos problemas que são reais e são graves na assistência médica, principalmente na assistência médica especializada e na assistência médica hospitalar, onde temos grandes gargalos, grandes problemas ainda. Mas o SUS vai muito além disso. E as áreas do SUS que funcionam, que dão boas respostas à população, elas são muito pouco conhecidas. Além dessa parte assistencial, toda a área que a gente chama de vigilância em saúde, a vigilância sanitária, a vigilância alimentar e nutricional, a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, o controle de zoonoses, todas essas ações são desenvolvidas exclusivamente pelo SUS. Então, não só apenas programas assistenciais. Essas ações de vigilância são desenvolvidas e elas nos dão uma condição de segurança em relação à nossa exposição a situações de risco, a fatores de risco, ao risco de epidemias, num grau de complexidade, de qualidade, de altas tecnologias para essas áreas que também poucos países do mundo têm. Eu creio que tem um outro aspecto também importante, assim, além de olhar para os indicadores, é a gente olhar para a questão do financiamento, né? O que o Brasil faz com 334 dólares per capita em 2015, os outros países têm sistemas que atendem basicamente a população pobre e, por exemplo, a Argentina gasta mais de 700 dólares per capita em 2015, gastou, né? O Chile gastou perto disso, 600 e quase 700 dólares per capita, mas também não faz, o gasto público no Chile não é um gasto todo ele destinado à população como um todo, como é o caso do Brasil. Então, quando a gente olha assim, o que o sistema de saúde oferece para o conjunto dos cidadãos e compara os países, a gente realmente percebe o milagre que é o SUS no Brasil, né? E aí é impossível que a gente não tenha problemas. E num sistema montado num país desse tamanho, com mais de 200 milhões de habitantes, num país continental tão desigual, seria estranho se a gente não tivesse muitos problemas de eventualmente atender mal aqui, ali, né? Ainda mais quando existem dentro do próprio Estado tantos interesses contrários ao sistema, né? E tantos comprometimentos, não por incompetência ou má gestão, mas porque fazem parte de grupos de interesse que são contrários ao SUS, né? E, portanto, há muitos interesses no desmonte do SUS, né? Então, toda essa discussão da privatização, ela passa por uma disputa muito maior, que é a disputa do controle do Estado e da prestação de serviço do Estado, né? O capitalismo, no período atual, ele tem feito uma escolha de, ao invés de reduzir o Estado, ele parasita o Estado. Isso é a perversidade completa, né? Que é o capitalismo nesse estágio parasita. Ele não quer mais competir com o Estado, ele quer usar o Estado para benefício próprio. Eu diria que esses movimentos mais recentes que a gente tem encontrado, particularmente eu me refiro aqui à emenda constitucional 95, né, que congela os gastos das despesas diretas, que afeta diretamente o gasto social no Brasil, que vai corrigir as despesas diretas pela inflação. Tem projeções do IPEA, de pesquisadores do IPEA, muito interessantes nesse sentido. Por exemplo, projetando situações cenários em que o Brasil cresça, por exemplo, a 2% ao ano, o PIB, o que ainda não está acontecendo, né? Tá sendo retomado esse crescimento. Mas mesmo que a gente tivesse um crescimento constante, eventualmente 3% num ano, 1,5% no outro, mas mantendo uma média de 2%, o gasto em saúde ele cairia de 1,7% do PIB, ele chegaria em 2036 a algo em torno de 1,10 mais ou menos do PIB, né? Passando aí em 2026, se não me engano, se não me falha a memória, por 1,40, né? Então esse é um problema de um governo que não tem compromisso, obviamente, com as garantias sociais
e que muito pelo contrário, pelo que o ministro da Saúde tem demonstrado nas suas declarações mais recentes, né, em que ele tem demonstrado um descompromisso muito grande, tem aventado a possibilidade de turbinar os planos de saúde numa versão popular, né, expandir o mercado dos planos de saúde e declarações descompromissadas com a manutenção das conquistas do SUS, né. Então a gente tem percebido, mais do que o pouco caso com o financiamento do SUS, né, tem, por parte do ministro, um outro projeto para a saúde pública no Brasil, que não é esse que foi construído pela Constituição de 88. Isso vai ter consequências muito complicadas para a população brasileira, especialmente para aquela parcela da população que mais depende da assistência médica, hospitalar e dos médicos especialistas, dos exames especializados. Provavelmente a gente vai ver alguma redução da oferta de serviços, que já é insuficiente nessas áreas para as necessidades da população, e provavelmente nós vamos ver a população pressionando os governos municipais para cobrir aquela parte que o governo federal está deixando de investir. Olha, o corte de recursos, ele afeta imediatamente o SUS. Eu diria que das políticas públicas, ela é a mais sensível em relação a corte ou a falta de recursos, porque você interrompe, às vezes, né, uma possibilidade, por exemplo, de atendimento ao agudo, de atendimento à urgência, emergência, porque faltam insumos, faltam equipamentos, podem faltar profissionais. Então isso é bastante imediato e bastante sensível, né, com a falta de medicamentos. Infelizmente, né, nesse período pós-golpe, veio essa discussão de repensar o Sistema Nacional de Saúde. No Ministério da Saúde, nos grandes lugares onde a gente tem que pensar essa política pública, estão colocando figuras que não estão preocupadas com a saúde pública. Eles vêm da própria iniciativa privada, indicado pelos planos de saúde, né? Os últimos ministros, o último ministro agora, ele veio da Caixa Econômica. Qual que é o interesse do setor bancário, financeiro, em relação à saúde? Não é? Então, nesse contexto em que o pessoal do setor financeiro, dos planos de saúde, passam a ser os cérebros da Política Nacional de Saúde, a gente vai ter consequências diretas disso. Um sistema financiarizado e privatizado. É preciso que as pessoas saibam disso, é preciso que as pessoas se movimentem contra isso, é preciso que as pessoas denunciem esse desmonte, não só das políticas de saúde, mas de outras políticas sociais, né, que, em geral, estão sendo desmontadas pelo governo atual. Eu acho que nos últimos 2 anos, a população brasileira, mesmo a que estava muito conservadora, ela tem percebido que cada vez mais que o golpe existiu e não foi um golpe só para tirar um presidente. Foi um golpe para mexer completamente nas organizações públicas brasileiras, né? Na saúde, na educação, na segurança pública. E essa percepção, ela é muito importante, né? Primeiro, do ponto de vista simbólico, é importante que a gente saiba que a nossa democracia está em xeque, né? Mas, num segundo momento, é importante que a população entenda que, para reverter esse processo, não há outra forma do que a mobilização social, do que a mobilização popular. Então, nós estamos vivendo um processo de luta. E isso vai continuar, né? Acredito que, assim como tem os ataques, tem a resistência. Então, eu acredito que, assim como tem interesses econômicos e políticos que vão de encontro aos interesses da população e do direito, existem movimentos
que são de defesa mesmo e que vão se levantar contra isso. Então, assim, eu acho que é isso, esse processo mesmo de luta e de resistência que faz do povo brasileiro um povo de luta. Então, é preciso resgatar que nada foi conquistado sem estar nas ruas, sem estar nas lutas. Então, o que acontece hoje no Brasil é esse processo mesmo de disputa e que nós vamos continuar lutando.